Olá, eu sou a Maura Campanile e nós estamos aqui hoje no canal Agroanálises recebendo o Felipe Serigati. Ele é pesquisador do FGV Agro, que é o Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, e ele vai conversar com a gente hoje sobre como a agroindústria brasileira se comportou em 2019. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Maura? Então tá bom. A gente pode começar você falando um pouquinho pra gente. A agroindústria está chegando em 2020 melhor do que 2019? Como é que a gente está entregando isso? Exatamente, temos boas notícias agora para o final do ano. Então, não foi um ano fácil, não foi exatamente um passeio no parque, mas 2019 de fato está entregando uma fotografia, uma conjuntura para 2020 melhor do que ele recebeu do ano de 2018. Por quê? Então vamos lembrar, começa com 2018, que tem alguns fatos que foram marcantes em 2018 que atingiram fortemente a agroindústria. Merece especial destaque a greve dos caminhoneiros. Então estava lá em 2017, a agroindústria recuperando fôlego, vem a greve dos caminhoneiros, e esse choque bateu forte na agroindústria, principalmente do lado da agroindústria que vai produzir alimentos e bebidas, que são produtos mais perecíveis, que tem uma demanda maior do frete rodoviário. O outro lado da agroindústria de produtos não alimentícios, como biocombustível, vestuário, borracha, esse segmento sentiu o choque, mas não foi na mesma intensidade e não foi imediato. De qualquer forma, ambos os segmentos da agroindústria começam 2019 no vermelho. 2019 teve ali um conjunto de turbulências. Apesar das turbulências, a economia brasileira consegue apertar um conjunto de parafusos. Em outras palavras, consegue tocar uma agenda de reformas, que vai bem além da reforma da Previdência, a gente pode abrir isso depois. E agora, no final do ano, a partir de outubro, a agroindústria começa a colocar a cabeça para fora d'água. Ou seja, o acumulado, a expansão da agroindústria, o acumulado do ano, a partir de outubro, passou para campo positivo. Em outras palavras, embora 2019 não vá ser um ano de forte crescimento para o setor, não vai ser um ano perdido. Vai ser um ano com uma expansão, provavelmente bem leve, abaixo de 1%, ou algo entre 1%, 1,5%, porém é um ano de expansão. Se a gente for olhar para o retrovisor, 2018 foi um ano de contração. Em outras palavras, 2019 está entregando uma situação para 2020 melhor do que ele recebeu do ano de 2018. E o que ele fez exatamente para entregar essa situação melhor? Maravilha! A agroindústria ela não está operando naturalmente de forma isolada. Ela está dentro de um grande aquário chamado economia brasileira. A economia brasileira como um todo está numa situação semelhante. A indústria brasileira está numa situação semelhante, só que num ritmo de expansão menor. A indústria brasileira ainda não colocou a cabeça para fora d'água. No caso da indústria brasileira, merece destaque dois grandes eventos que explicam por que o setor não foi tão bem em 2019. De um lado, aquela terrível tragédia de Brumadinho, lá no final de janeiro. Mas foi só um evento. Mas foi um evento que bateu fortemente no setor de mineração, que dentro da indústria brasileira tem um peso considerável. Um peso tal qual da outra indústria extrativa, que é a Petrobras, a extração de petróleo bruto. Só que não foi só isso para a indústria brasileira. Para a indústria brasileira também teve um grande problema onde? Num grande parceiro comercial que é a Argentina. A Argentina com problema, a Argentina importando menos produtos da indústria brasileira, a indústria brasileira sente esse impacto. Então, a indústria ainda não conseguiu colocar efetivamente a cabeça para fora d'água esse ano. A agroindústria conseguiu, porque não sofre impacto ali de Brumadinho e também o seu canal exportador não é a Argentina. Seu canal exportador são dois grandes mercados. Tem mais, mas 3 grandes mercados. Vamos lá. Primeiro deles, eu sei que todo mundo pensa que é a China. Não, gente. A China vai comprar bastante soja, mas produtos agroindustriais, o nosso principal destino é a União Europeia.
o que já é interessante, porque esse ano o que a gente viu? Que houve a celebração de um acordo envolvendo a União Europeia e Mercosul. Um dos grandes ganhadores desse acordo comercial do lado brasileiro foi justamente o agronegócio. Mas não só pela exportação de commodity, exportação também de produtos agroindustriais, sucos, fibras, carnes, queijos. Sensacional. Ah, mas é uma rota que o agronegócio brasileiro não conhece? Olha, a agroindústria conhece essa rota. Sabe como é que faz para colocar esses produtos lá na União Europeia? Ah, como assim eles sabem? A União Europeia já é o grande importador dos produtos da agroindústria brasileira. Em outras palavras, olha que boa notícia nós tivemos esse ano. A gente melhorou uma rota, como a gente construísse outras pistas nessa estrada, só que é uma estrada que a gente já conhece, que a gente já percorre. A gente só fez o quê? Ampliamos o tamanho dessa estrada. Uma ótima notícia. Posso te perguntar uma coisa? Lógico. Esse acordo, ele é um acordo que vem sendo costurado há muitos anos e agora ele foi efetivado. Ele vai começar a vigorar agora, já no próximo ano, ou ele já está em vigor? Como é que isso funciona? Então você teve o quê? Você abriu a porta. Maravilhosa, gente. Estamos abertos agora os diversos setores para a gente facilitar essas transações. Muito bom, show de bola. Porém, nos detalhes, os termos. Então imagina uma indústria que vai produzir alimento lá na Europa e fala, opa, então quer dizer que agora a gente consegue trazer a carne aí do Brasil de uma forma mais barata, ou seja, a barreira tarifária ficou menor. Bacana, mas não é só isso. Quais são os atributos que essa carne tem que ter para conseguir acessar o mercado europeu? Ah, tem que ter, né, sei lá, o boi tem que ter essa característica, tem que ser vacinado com isso, tem que ser de uma região, sei lá, livre de aftosa, tem que ser de uma área livre de desmatamento. Tem um conjunto de atributos. Só que esses atributos não é determinado por esse acordo. Entendi. É determinado entre as partes, entre, vamos dizer assim, as entidades de classe que representam cada conjunto de agentes. Ele é um facilitador. Né? Exatamente, então você abriu a porta. Agora, percorrer esse caminho e apertar as mãos, isso vai depender dos agentes. Tá ótimo. E quais são os outros mercados? Maravilha. Então, olha que bacana nós tivemos ali para 2019. Tivemos isso a respeito do acordo comercial, boa notícia, União Europeia. O segundo mercado que merece destaque volta a ser a China e a gente já está vendo isso. Então vamos lá. Ao longo de 2019, a ministra Tereza Cristina trouxe até boas notícias. Por exemplo, exportação de produtos lácteos brasileiros lá para a China. É um mercado que a gente não acessava. Por enquanto, de fato, é uma quantidade mínima de produto que está chegando lá. Mas é o primeiro passo. E veja que esse primeiro passo é importante não só porque a gente está finalmente acessando um mercado que é gigantesco, mas para padrões de economia emergente, a China é um comprador mais exigente. Então imagina um outro player, sei lá, uma outra economia emergente. Se a gente tem informação de que a China, que é mais exigente, está aceitando comprar produtos deste fornecedor, chamado Brasil, que sinal está sendo emitido para o restante dos agentes pelo mundo, entre as economias emergentes? Ei, se a China está comprando desse cara, provavelmente esse produto deve ter uma qualidade elevada. Senão não conseguiria acessar aquele mercado. Ou seja, imagina um outro país emergente. A gente quer importar também leite em pó, algum queijo do Brasil. Maravilha! Os custos de você fazer essa importação ficou menor, porque eles não vão ter mais que percorrer e dizer, olha, os atributos têm que ser esse, esse, esse. Não é questão de atributos, qual que a China exige? Aqueles. Manda para cá então. Então, olha 2019 abriu essa porta também. Um outro importante mercado para nós, que foi justo que sempre foi, né? Ou há muito tempo que é justamente os países da comunidade árabe. Eu não sei se é exatamente esse o termo correto, mas a gente tem uma ideia, então, o Oriente Médio, Norte da África e tal. São grandes compradores do agronegócio brasileiro. E tivemos boas notícias aí. A gente começa 2019 também ali um pouco desconfortável. O governo com uma retórica, puxa vida, não muito favorável a essas economias, mas a gente termina o ano com essas arestas ajustadas. Não, são grandes parceiros comerciais, o Brasil tem ótimas relações, não tem por que qualquer motivo, qualquer vantagem reverter isso,
E, de fato, estamos terminando 2019, olhando para o setor externo, inclusive, numa situação melhor que nós começamos o ano. Porém, não é só o mercado externo. Quando a gente olha para a agroindústria, o grande mercado consumidor dos produtos da agroindústria brasileira é o mercado interno. Certo. E como é que está o mercado interno? Está reagindo. Então a gente vê essa reação, seja porque o consumo do comércio varejista tem ganhado cada vez mais fôlego, está terminando o ano de uma forma razoavelmente bem acelerada, e isso vai puxando diversos outros segmentos. Por exemplo, merece especial destaque mercado de crédito. Aí você vai dizer, mas Felipe, crédito o pessoal não utiliza para comprar alimentos ou produtos da agroindústria. É verdade, mas esse mercado de crédito funcionando ajuda a aquecer o mercado de trabalho. Sim. Mercado de trabalho aquecido, mais dinheiro chegando aos domicílios, mercado interno mais aquecido, maior demanda pelos produtos da agroindústria. Olha que bacana, olhando tanto para o setor externo como olhando para o mercado interno, 2019 está se encerrando de uma maneira mais favorável, mais otimista do que nós encerramos 2018. E quais setores foram melhor em 2019? Quais setores que se beneficiaram mais, aproveitaram melhor as oportunidades desse ano e quais que não aproveitaram tanto? Perfeito! Olha só, um grande destaque que foi bem esse ano, que amarra bem com essa conjuntura que a gente descreveu aqui, que na verdade está todo mundo já observando, virou notícia com grande frequência, carnes. Sim. Então, o setor de carnes está encerrando 2019 de uma maneira bastante favorável. E isso acaba sendo transmitido ao longo de toda a cadeia, uma cadeia longa. Vai pegar a parte de frigoríficos, com certeza. Vai pegar a parte do pecuarista, com certeza. Mas também vai pegar a parte de todos os fornecedores de insumos, suplementos, para iniciar essa produção. Então, toda essa cadeia está terminando 2019 de maneira mais favorável que começou o ano. Qual que é a razão disso daqui? Aí vem um choque principalmente do setor externo. Então a China, infelizmente, está com um problema bastante complicado, a famosa peste suína africana, que ela teve que sacrificar uma fração muito relevante do seu rebanho suíno. Sim. Só que a demanda por carne está lá. Como é que a gente vai atender essa demanda por carne se a produção local encolheu? Via importações. Então a China está importando bastante carne. Só que o mercado chinês, gente, é muito grande. Não tem um único grande fornecedor no mercado internacional que isolado consiga atender aquele mercado. Então isso tem aumentado as compras chinesas de carnes de diversos fornecedores. Só que dentro desses diversos fornecedores pelo mundo, merece especial destaque. Quem que é o grande fornecedor para o mundo de carne bovina e de carne de frango? Justamente o Brasil. Ou seja, para o Brasil, ele recebeu esse choque externo que foi super favorável. Certo. Só que não foi só isso. Por quê? Ora, porque com o mercado interno aquecido, a demanda por carne também aumenta aqui no Brasil. Certo. Resultado, o setor está encerrando o ano com demanda aquecida. Isso se reflete para toda a cadeia. Ah, Felipe, então quer dizer que todo mundo na agroindústria está terminando o ano com largos sorrisos? Não. Teve gente que encontrou dificuldade esse ano. Nessa direção, acho que merece nós destacarmos o setor sucroalcooleiro, porque é uma característica diferente. Então, a gente está falando de agronegócio. Agronegócio, gente, é um ciclo biológico, seja da planta, seja do animal. Então, por exemplo, tem demanda mais aquecida para carne, então vamos produzir mais carne. Gente, carne não é indústria, não é apertar um botãozinho e a fabriquinha vai produzir mais carne. Eu preciso do boi. Para eu poder abater esse boi já tem que estar grandinho. Para esse boi estar grandinho, ele precisa nascer. Para ele nascer, eu preciso da vaquinha. Ou seja, é um ciclo longo. Eu vou ter que pegar agora ali as fêmeas. Ao invés de abater as fêmeas, elas vão ter que ser reservadas para a criação. Vai ter que... essa fêmea vai ter que ficar prenha, vai ter que gerar o bezerro, esse bezerro vai ter que crescer, vai ter que engordar. Aí a gente consegue aumentar a quantidade ofertada de carne. Sim. Depende de um ciclo biológico. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o setor de cana, setor sucroalcooleiro.
Primeiro semestre, final de 2017, final de 2018, primeiro semestre de 2019, São Pedro não foi tão camarada assim. São Pedro demorou um pouco para encaminhar a chuva e ainda assim, quando encaminhou lá no nosso segundo trimestre, a chuva veio acima do esperado. De qualquer forma, o que isso significou? A cana chegou com menor qualidade. O que é essa cana com menor qualidade? Com uma concentração menor de ATR. Caramba, o que é isso? Açúcar total recuperado. Quanto de açúcar você consegue extrair daquela cana? A quantidade de açúcar daquela cana não foi tão legal. Na safra 18-19 não foi tão legal. Mas espera aí, se essa cana está com menos açúcar, eu vou produzir menos açúcar, menos etanol e menos energia elétrica. Então a usina vai produzir esses 3 grandes subprodutos. E aí não tem o que fazer. Então quando a gente olha a produção do setor sucroalcooleiro, principalmente no primeiro semestre, não foi legal. E aí, como é o grosso da safra é o primeiro semestre, o resultado acumulado do ano já está dado, não dá para salvar. Certo. Então, quando a gente olha tanto a produção como as exportações, e o açúcar é um produto importante na nossa pauta exportadora, 2019 não foi tão legal. Se por um lado a carne abriu um largo sorriso, o setor sucroalcooleiro não vai lembrar com tanto carinho assim do ano de 2019. Porém, como é que nós, inclusive esse setor, está terminando o ano? Está terminando o ano de uma forma mais favorável, melhor do que começou o ano de 2019. Então quer dizer que agora, olhando para frente, para 2020, a vitória está garantida? Não, gente. De novo, isso aqui é um ciclo biológico. Imagine que São Pedro não mande chuva. E se não mandar chuva, vai prejudicar a colheita. E aí não tem o que fazer. Se você não teve uma matéria-prima de qualidade, você não vai conseguir produzir uma quantidade razoável desse produto final. De qualquer forma, o que a gente consegue enxergar até o momento é que 2019 está entregando um 2020 melhor do que ele recebeu de 2018. Certo. E outros setores como a soja, por exemplo, como se comportar? A soja, puxa vida, a soja ela não entra nessa parte de agroindústria, mas olhando aqui para essa parte das atividades agropecuárias dentro da porteira, exportação de soja já não foi tão simpática, né? Por que a gente exporta? A China compra muita soja nossa. Por quê? Justamente para produzir ração para o seu rebanho, notadamente suíno. Dado que esse rebanho foi sacrificado, a demanda por soja ficou limitada. Porém, quando a gente olha agora nesse quarto trimestre de 2019, em algumas regiões a chuva demorou um pouco para chegar. São Pedro atrasou um pouco a chuva. Resultado, a turma que tentou plantar aquela soja precoce, aquela soja que você consegue colher antes, para tentar, por exemplo, aproveitar a safrinha de milho lá na frente, uma boa parte disso se perdeu, porque você jogou a soja ali, a semente esperando que a chuva viesse. A chuva veio? Não. Cara, sem chuva a plantinha não vai germinar. Então, não deu certo, a soja precoce não funcionou como se esperava. De qualquer forma, a safra não está perdida. E porque São Pedro tem mandado chuva de uma forma mais razoável a partir de outubro, ainda dá para salvar essa safra. Então, ainda está em aberto. Do lado das exportações, é o que temos para hoje. Então, se não tem rebanho lá, não tem muito o que fazer, não tem para que o outro lado comprar soja. Embora a gente possa acrescentar mais um ponto nessa história, né? Então, de final de novembro, início de dezembro para cá, o que a gente tem ouvido a respeito desse atrito comercial envolvendo 2 gigantes no mundo, Estados Unidos de um lado e China do outro? Que o Trump está sinalizando: ei, China, acho que a gente consegue conversar de uma forma mais tranquila. Ok, para o mundo como um todo, esses 2 gigantes apertarem as mãos e falarem vamos facilitar o comércio, de uma forma geral, tende a ser bom para todo mundo. Comércio mais barato entre essas 2 economias faz com que o mundo cresça mais, o que gera transbordamentos de oportunidade de negócio para todo mundo. Só que aí você vai me dizer, e com razão, Felipe, só que essas transações comerciais não são unidades homogêneas.
haverá ganhadores e haverá perdedores. Por mais que o saldo seja positivo, isso não significa que não haverá perdedores. Só que nesse acordo comercial, imagine aqui, como tem se falado, que um dos itens dessa pauta é justamente uma compra preferencial da China adquirindo soja americana. Isso, naturalmente, não é uma boa notícia para o Brasil. Assim como para nós foi uma boa notícia quando a China falou: Estados Unidos, você está retaliando a chegada de produtos industriais, peças, partes e componentes chineses aí no mercado americano, eu vou retaliar você. Retaliar você aonde? Justamente, Trump, a gente está à sua base eleitoral, lá no meio oeste, lá no Bible Belt, lá no Corn Belt. É justamente na parte de grãos. Ok, mas a sua demanda está aí, China. Quem é que vai te atender? O Brasil. Para nós foi bom. Gente, se esses dois gigantes firmarem um acordo e nesse acordo haverá, sei lá, preferência para aquisição do lado da China de soja ou grãos americanos, o Brasil não vai ser necessariamente uma boa notícia. A China, então, ela tenderia a dar preferência para os Estados Unidos para facilitar que eles importem produtos industrializados. Exatamente. E o Brasil tem menos barganha. E, pois é, esse é um ponto importantíssimo, porque o Brasil, comparado com o resto do mundo, nós somos uma economia mais fechada. Ou seja, quando a gente olha o nosso fluxo comercial, exportações, tudo que a gente exporta, mas tudo que a gente importa, comparado com o nosso PIB, essa fração ela é pequena comparado com as demais economias do planeta. Isso, além de não ser bom para a economia brasileira interna, que a gente fica mais fechada, nossos produtores ficam menos expostos à concorrência externa, nossos consumidores passam a ter maior dificuldade para adquirir produtos de outras economias, isso também dificulta na própria negociação comercial. Por quê? Então imagina que venha um outro player, um outro país, fala: Brasil, estamos querendo fechar acordo comercial com vocês. Maravilha. Normalmente o que vocês importam? Puxa vida, a gente não importa muito. Então a gente tem pouco para oferecer nessas negociações. Ou seja, gente, essa é uma agenda importantíssima para o Brasil. Vamos abrir a nossa economia. Naturalmente, não dá para fazer uma abertura repentina, haverá mortos e feridos, e não dá para deixar esses mortos e feridos sangrando pelo caminho. Ou seja, de alguma forma, a gente tem que criar ali caminhos alternativos para que esses mortos e feridos consigam encontrar uma outra trajetória, consigam encontrar um reposicionamento em seus mercados. Mas a gente tem que abrir a nossa economia. Não dá para ficar nessa dependência. E se aqueles dois fecharem um acordo, como é que a gente vai ficar? Então vamos acelerar e vamos tentar nós fecharmos esses acordos. Nós sermos os parceiros preferenciais. Nesse sentido, quer dizer, o agronegócio, por mais que ele seja dinâmico e seja de ponta, ele precisaria de uma economia mais dinâmica nas outras áreas também, na indústria, nos serviços, para que o Brasil fosse mais competitivo como um todo. Com certeza! E nesse ponto é bem interessante, porque quando a gente olha para a economia brasileira, o setor de serviços não entra muito nessa história porque ele não sofre tanto o efeito dos importados. Então a gente vai olhar o quê? A agropecuária e a indústria. De fato, quando a gente olha esses dois setores, foi justamente o universo agro o segmento que mais conseguiu, o segmento da economia brasileira que mais conseguiu se inserir no que o pessoal chama, das cadeias globais de valor. Maravilha. A indústria brasileira, com exceção talvez petróleo e minério, talvez alguma coisa na aviação, teve muita dificuldade de fazer essa inserção. E de fato, não é só culpa necessariamente da indústria, é porque a gente tem um problemão chamado custo Brasil, que torna a nossa produção aqui dentro muito pouco competitiva. O que é esse custo Brasil? Aí são diversos fatores que todos nós conhecemos. Então vai ter uma carga tributária elevada, e essa carga tributária, principalmente na indústria, é muito alta, burocracia, incerteza. Então imagina lá um industrial, ele fala: não, eu quero fazer tudo certinho. Ok, como é que eu faço para produzir esse item X? Eu olho para a legislação, cara, para mim isso aqui não está claro.
Ok, você vai contratar lá um escritório de advocacia, um escritório de consultoria para dizer como é que se produz, ou como é que deve ler essa legislação. Aí o escritório tem a opinião A. Você leva isso para o fiscal e vai dizer, isso aqui é B. Mas na verdade, se cair na mão de um outro fiscal, ele vai dizer, isso aqui é C. Mas não importa, porque isso aqui vai depois e cai na mão do juiz, que ele vai dizer, nada disso, isso é D. Aí vai chegar o juiz de segunda instância e vai dizer, nada disso, isso é W. Gente, não dá. Não dá. Mais do que isso, infraestrutura. Infraestrutura é um problema no Brasil. Crédito, né? Então, o custo do capital no Brasil ainda é caro para padrões internacionais, e embora esses dois últimos itens que nós colocamos, temos boas notícias, não? Seja que a taxa de juros brasileira está operando num seu piso histórico, a gente pode até brincar e dizer que nunca antes na história desse país a gente viu a economia brasileira operando com uma taxa de juros tão baixa, e mais do que isso, de forma sustentável. Dessa vez não foi feita no forceps, na força bruta de forma insustentável. Dessa vez não. Dessa vez foi algo sustentável. Isso é uma tendência mundial? Eu tenho ouvido falar isso, que no mundo você tem juros negativos, é uma tendência mundial? Não é assim, de fato, a economia internacional está mergulhada num ambiente de taxas de juros muito baixas, mas são contextos bastante diferentes. Enquanto lá fora você tem um problema de excesso de liquidez, ou seja, desde a crise de 2008 e 2009, os bancos centrais, dando nome aos bois, Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central Europeu, Banco Central do Japão, Banco Central Suíço, Banco Central Inglês, tem outros bancos centrais, mas esses aqui são os principais. Como é que eles fizeram para evitar que o seu sistema financeiro e suas economias derretessem ainda mais? Emitiram muita moeda, jogaram dinheiro praticamente pela janela. Maravilha! Em qual expectativa? Com esse volume de dinheiro tão grande, com um crédito tão barato, gente, não haverá outra opção a não ser, de um lado, as instituições financeiras ofertarem esse crédito, do outro lado, os tomadores de crédito falar, a esse preço, rapaz, vamos consumir, vamos investir. Ok, de fato, a gente conseguiu tirar a economia mundial de uma situação mais grave lá em 2008 e 2009. Só que esse crescimento mais robusto, ele não veio. Veio um pouco mais nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa e no Japão, esse crescimento não veio. Só que a gente jogou tudo isso de moeda. E agora, como é que a gente faz para trazer todas essas moedas, toda essa liquidez que nós jogamos para fora, trazer isso de volta para o balanço dos bancos centrais? Resposta, nós não sabemos. O Banco Central dos Estados Unidos estava iniciando esse processo, estava fazendo esse processo, subindo a sua taxa de juros, ou seja, recolhendo liquidez da economia, só que a partir de agosto desse ano, se eu não me engano, teve que reverter esse processo. Então, conforme ele estava recolhendo esses recursos, subindo a taxa de juros, balanço de alguns bancos começaram a registrar prejuízos. Algo, né, prejuízo efetivamente realizado, que a gente vai chamar, né, de prejuízo ou ganhos não realizados, é só quando o valor do papel estava caindo. Como os bancos têm que manter no seu balanço o valor desses ativos marcado ao preço de mercado, o preço no mercado diminuiu, ele tem que refletir isso no balanço, preço menor no mercado, refletiu no balanço, o balanço deteriorou. Opa, tiveram que reverter esse processo, vamos jogar mais dinheiro, vamos fazer esses papéis aumentarem. Mas maravilha. No Brasil não é isso. Não, no Brasil é o quê? Então nossos bancos não têm qualquer sinal de fragilidade, até onde a gente sabe, os bancos estão super sólidos. Então, por que a nossa taxa de juros está baixa? Porque a gente fez a lição de casa. O que é fazer a lição de casa? A gente conseguiu pegar uma inflação que lá em 2015, 2016 estava operando em 2 dígitos. Vamos lembrar que a gente termina 2015 com uma inflação medida pelo IPCA em quase 11%, se não me engano 10,67% ou 10,64%. Estamos trazendo ela para um patamar mais moderado. Na verdade, está abaixo da meta que o Banco Central tem que cumprir. Mais do que isso, mais próximo do padrão que a gente observa entre as demais economias emergentes. Inflação mais baixa
que o Banco Central pode fazer? Reduzir a taxa de juros. Mas Banco Central, na verdade, não é que essa inflação ela está simplesmente mais baixa, ela está abaixo da meta. Se quando a inflação está acima da meta, o Banco Central tem que subir a taxa de juros para desaquecer a economia, para trazer a inflação na meta, quando a inflação está abaixo da meta, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros. Pode jogar dinheiro na economia para ver se dá uma aquecida nessa demanda, para essa inflação subir. Subir até quando? Até chegar na meta. E olha que boa notícia, o Banco Central está tendo que fazer o quê? Jogar dinheiro na economia. Mas por quê? Porque tem algum sinal de problema, como a gente está vendo lá fora, bancos realizando ou com balanços em situações desconfortáveis? Não. Aqui é o quê? O Banco Central olhando. Ei, gente, a demanda ainda está meio desaquecida. O que a gente pode fazer? Vamos tentar aquecer essa demanda? Vamos fazer dinheiro chegar nesse mercado? Vamos fazer o mercado de crédito ganhar fôlego? O Banco Central tem feito isso. Qual que é uma outra boa notícia para o final de 2019? Que a taxa de juros está operando no seu piso histórico e que o mercado de crédito, o volume de concessão de crédito, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, tem crescido a um bom ritmo. A gente vai ver isso se refletindo logo agora? A gente até está vendo já isso, ou seja, a gente vimos aí que a Black Friday foi bacana, as perspectivas para esse Natal é melhor que o Natal de 18, só que ainda isso é só o início. Provavelmente, todo esse movimento da política monetária de redução da taxa de juros, a gente vai ver as consequências disso de uma forma mais substancial lá em 2020. Novamente, 19 está entregando uma fotografia, uma situação melhor para 2020 do que o ano 2019 recebeu de 18. Tem dois fatores, um que você já mencionou aqui, que eu acho que são super importantes para esse setor, que é a infraestrutura. E depois também eu quero falar um pouquinho sobre a questão ambiental. Na questão de infraestrutura, o que aconteceu em 2019? A gente teve algum avanço? Tem alguns desafios que a gente não conseguiu superar? Como é que você... Tivemos tivemos ótimas notícias em 19 nessa área. Quando a gente fala em agenda de reformas, né, normalmente o pessoal pensa em quê? Reforma da Previdência. É verdade, a reforma da Previdência é um abacaxi monumental. Por que é um abacaxi monumental? Porque o setor público está sangrando. Quando a gente olha, então, o cofre do setor público, gastos do governo, esses gastos são superiores ao seu volume de receita. Opa, essa conta não está fechando. Como é que o governo está fechando essa conta se os gastos estão acima das receitas? Ele está emitindo dívida. Ele está chegando no mercado e falando, mercado, preciso de dinheiro, vocês não querem comprar meu papelzinho não? Vai papelzinho para o mercado comprou papel, veio o dinheiro para o tesouro fez o quê? Pagou esses gastos. Maravilha. Só que isso aqui é insustentável, gente. Ok, então vamos avançar em cima desses gastos? Vamos. Quais são os grandes gastos? Primeiro grande gasto, Previdência. Boa notícia, começamos a mexer nesse grande gasto. Aí você vai dizer, como assim começamos? A gente não terminou? Terminou não. Então a gente ainda vai ter que avançar, por exemplo, na parte de estados e municípios, que ficou de fora disso que foi aprovado até o momento, e haverá necessidade de novos ajustes, não agora, mas sei lá, daqui a uns 5, talvez ali uns 10 anos, a gente vai voltar a conversar sobre previdência. Ou como o pessoal brinca, gastos, inclusive previdenciários, é que nem unha. Você corta, cresce. Vai ter que cortar de novo, cresce, corta de novo. Não tem que fazer. A conta tem que fechar. E do jeito que está, não fecha. Ok, então grande gasto a gente meio que encaminhou. Sim. Segundo grande gasto, pagamento de juros. Não é nem gasto corrente, primário, é verdade, mas era um gasto importante. Olha que boa notícia. Taxa de juros caindo. O gasto com juros, o gasto para você rolar essa dívida também tem ficado menor. Ótima notícia. Banco Central, ótimo trabalho você tem feito. Terceiro grande componente, que é justamente quem? Folha de pagamento do setor público. Olha que boa notícia. Tem que mexer nisso? Tem. É arrumar briga? Sem dúvida alguma. Ou será que o pessoal vai ter coragem de arrumar essa briga? E não é que o pessoal está colocando em cima da mesa propostas justamente
para tentar controlar os gastos dessa caixinha também, que é a chamada reforma administrativa. Isso é só a parte para resolver o problema fiscal. Só que os problemas da economia brasileira vão além da questão fiscal. Por exemplo, temos que fazer a economia ficar mais produtiva. Nesse espaço merece destaque quem? Infraestrutura. Tivemos ótimas notícias. Por quê? Porque você já conseguiu fazer grandes leilões e concessões? Não. Mas para você fazer esses grandes leilões e concessões, você tem que organizar o marco regulatório. Você tem que dizer, gente, qual que vai ser a regra do jogo. E o ministro Tarcísio tem conseguido justamente caminhar com essa agenda. Provavelmente a gente vai começar a ver esses leilões, essas concessões operando efetivamente quando? Justamente em 2020. Daí que eu comentei, 2019 não foi um passeio no parque, teve lá suas turbulências. Mas qual que é a boa notícia? Apesar dessas turbulências, a economia brasileira manteve o fôlego de apertar esses parafusos. Quer ver um exemplo da importância desse marco regulatório? Nós tivemos agora no quarto trimestre leilões, lá em novembro, leilões da seção onerosa, né? Aquelas jazidas extras ali do pré-sal. Maravilha. Ok, não foi exatamente o sucesso, né? Porque só teve praticamente um player, você fez lá um leilão, só teve praticamente um player que fez oferta. A Petrobras, junto ali com um grupo de estrangeiros, notariamente chineses. Mas, gente, esse desenho é um pouquinho complicado. Então, imagina você fazer um leilão em que a primeira oferta é exclusivamente da Petrobras. Então, mas se a Petrobras não quis aquela jazida, por que alguém vai querer? Se a Petrobras não quis aquela jazida, alguma coisa não tão atraente deve ter lá. Olha lá, esse desenho aí talvez esteja meio complicado. A gente tem que rever esse desenho. Ou seja, ok, temos um problema na infraestrutura, temos que resolver isso. É do dia para a noite? Não. Qual que é o primeiro passo? É você organizar as regras do jogo. Boa notícia. Para diversos segmentos da infraestrutura, portos, estradas, ferrovias, essas regras do jogo foram ajustadas ao longo de 2019. Uma ótima notícia.